com alegria, um bom dia, muita alegria e com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e especialmente também com a proteção do Senhor Jesus dos Passos, novamente aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Nós vamos hoje, de modo especial, dia de hoje, abordar durante essa meia hora diversos assuntos sobre a Bíblia Sagrada, lendo trechos sobre a Bíblia, dirimir dúvidas, ou seja, esclarecer para muitas pessoas certas dúvidas, e também sobre a vida de um santo ou de santa, que eu abordo de vez em quando também neste programa, também a oração, a bênção aos enfermos, bem como a bênção da água. E tome sempre com muita fé a água. E quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, sabe que eu já, pela graça de Deus, tomando com muita fé esta água, eu me salvei de certas situações da minha vida que me incomodavam, certos problemas psicológicos, problemas físicos, psíquicos e espirituais, e também adquiri um novo ânimo assistindo este seu programa. Eu procuro realmente abordar temas e assuntos que, em geral, elevam o ser humano, porque Cristo Jesus não gosta das pessoas tristes, desanimadas. Temos que sempre levar a vida num sentido positivo. Então, os estudos saem melhor na vida da gente, os trabalhos, as amizades, mesmo o futebol, mesmo os torcedores, se vão com ânimo alegre, tudo decorre do melhor modo possível. E nós vamos agora abordar, vou ler e comentar de Gênesis. Gênesis, vocês sabem que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, também chamado Livro das Origens. No capítulo 19, versículos 15 a 29, onde nós vamos ouvir e refletir sobre a destruição de cidades ali perto do Mar Morto, ou a cidade de Sodoma e Gomorra. Aqui fala das duas cidades, mas foram as 4 ou 5 cidades que foram completamente destruídas com o enxofre, a chuva de enxofre que veio das alturas, que Deus mandou, e também o fogo. Mas por que Deus mandou, você pode perguntar? Porque o povo vivia em muitas iniquidades, em muita luxúria, muito ódio um contra o outro. Quando nós sabemos que Deus disse: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se você mesmo sabe, hoje o mundo, quanta inimizade. Tem muita gente que tem um coração maravilhoso, coração bom, coração aberto, em favor dos parentes, em favor de pessoas desconhecidas completamente, mas sempre dispostas para colaborar naquilo que pode.
Economicamente, ou seja, em money, em dinheiro, nós sabemos que estamos vivendo uma situação assim bastante crítica, onde o dinheiro, grande parte, se sumiu. Ainda ontem uma pessoa dizia, Padre Pedro, interessante, há uns 3, 4, 5 anos atrás, uma nota de R$100, a gente cuidava para não desmanchar, para não trocar, para conservar, mas ela tinha um valor. Mas hoje uma nota de R$100, claro que quem tem se alegra. Mas quantas pessoas, já que nem sempre é tão fácil ter uma nota de R$100, mas desaparece logo também. Então, a situação... Mas eu estava falando sobre colaborar. Se você, por exemplo, indica para um turista ou para uma pessoa, dá uma indicação, a pessoa vem e gostaria de saber tal rua, ou tal igreja, ou tal casa de comercial, tal o supermercado. Então não custa você, que é da cidade, tem que indicar para a pessoa, porque você, quando viaja, chega numa outra cidade, é bastante estranho tudo para você. Então você pede uma informação e você fica tão contente quando recebe uma informação certa. Então você vai com mais segurança. Mas lá, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, muito ódio, muito rancor. E Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele, depois de cumprir a sua missão, qual era a missão de Cristo Jesus? Qual era a responsabilidade? Deixou a eternidade, deixou a casa do Pai eterno, veio ao nosso mundo, habitou nesse nosso pequeno planeta, nasceu como qualquer criança, sem intervenção de um homem, mas, como diz um anjo Gabriel, você, Miriam era aquela jovenzinha judia, a mãe de Cristo Jesus. O Espírito Santo influenciou ao anjo Gabriel, dizendo, tu conceberás ao Filho de Deus e vais dar à luz a Cristo Jesus, ao Cristo. E Cristo Jesus, então, nasceu como qualquer criança, em tudo igual a um ser humano, uma outra criança, menos no pecado. Ainda que sabemos que criança não tem pecado, nasce somente com o pecado original. O pecado de orgulho, da desobediência de nossos primeiros pais, que atingiu a toda a humanidade, e por isso a pessoa é batizada. E quantas pessoas, quantas crianças, quantas pessoas, pais, padrinhos, já me disseram, Padre Pedro, aquela criança que o senhor batizou naquele dia, estava sempre doente, não dormia bem, então isso recebeu o batismo, recebeu a graça santificante, e no dia do nosso batismo, e qualquer criança, qualquer pessoa que é batizada, recebe um grande presente de Deus. Qual é o presente? Além da graça santificante, torna-se filha ou filho de Deus, e Deus lhe dá um anjo da guarda para cuidar de nós. E quanto eu sempre rezo diariamente, umas 2 ou 3 ou mais ou menos vezes, a oração ao Santo Anjo da Guarda. Eu vou rezar agora, porque talvez haja pessoas que não se lembram mais. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Eu fui sempre protegido pelo anjo da guarda. E assim também você, também. Mas aqui, essas cidades, especialmente a Bíblia, cita Sodoma e Gomorra.
Nós vamos aqui ler, no capítulo 19, versículos 15 a 29. Eu vou ler e vou comentar um pouco. Muitas pessoas já me haviam pedido, Padre Pedro, fale um pouco passagens da Bíblia que interessa muito. É a palavra de Deus, é a palavra do Filho de Deus. Se a humanidade, se as pessoas se orientassem mais pela Bíblia. E a Bíblia não é o caso de ler como qualquer romance policial ou qualquer outro romance, mas sim é uma palavra onde a gente lê devagar, meditando e procurando pedir a Deus, ao Espírito Santo, qual é a mensagem que o Senhor dá para mim, para eu viver sempre na tua amizade. Bem, vamos aqui então do versículo 15 e seguintes, onde nós lemos então: ao amanhecer, os anjos estavam com Lote. Ló ou Lote é o sobrinho de Abraão, que é o homem de fé. O que é que aconteceu com ele então? Então, ao amanhecer, repetindo, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas. Ele tinha duas filhas, e tuas filhas que estão em tua casa, para que não pereças, para que não morras, também nesse momento do castigo sobre esta cidade. Como Ló demorasse, aqueles homens tomaram Ló pela mão, e a sua mulher e as duas filhas, porque o Senhor Deus queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Por que Deus então se lembrou do sobrinho de Abraão? Porque era um homem justo, um homem equilibrado, um homem que somente procurava fazer o bem com a sua esposa e as duas filhas. Quando nós sabemos que hoje em dia há muitos homens que só pensam fazer o mal e por isso vivem sempre com o coração triste e, consequentemente, o rosto também amarrado, como se diz. O rosto, então, quando a pessoa está com o rosto alegre, otimista, feliz, por quê? Porque o coração da pessoa também está de amizade com Deus e com amizade com seus semelhantes. De modo geral, quando a pessoa não está com amizade com Deus, também não atende bem os semelhantes. Às vezes aquela esposa é muito ranzinza, muito brava, muito opiniosa, ou o marido é muito rude, muito fechado, somente ele quer mandar em casa, nunca dialoga direitinho com a esposa. Os dois, às vezes, não é só, o meu marido não sei o quê. Não, tem mulheres teimosas, de opinião, e bravas, e o marido não consegue dialogar com ela. Agora também tem maridos que são rudes, são broncos, são assim, ásperos, não sabem dar um elogio para a mulher. Eu sou psicólogo e para psicólogo eu sei e quantas mulheres vêm se desabafar, vêm se queixar, muitas vezes com o padre, que o marido não sabe dar elogio para ela. Então a mulher tem outra psicologia, é de mais delicadeza, ela gosta de um elogio. Mas tem maridos que não sabem cultivar essa palavra elogio. Mas continuando aqui então,
E como ele demorasse, aqueles homens então tomaram Ló, a mulher e as 2 filhas, e levaram para fora ali da cidade de Sodoma. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse para Ló: salva-te, se queres conservar a tua vida. Quantas pessoas que morreram por causa do fogo, às vezes até crianças vão mexer ali no fogo, se queimam, e essa queimadura é bem grave e vem a falecer. Eu conheço mais do que um caso, né? Então, salva-te se queres salvar a tua vida. Não olhes, veja bem, o que é que o anjo disse? Não olhes para trás ao sair da cidade, e não te determinas em parar alguma das planícies. Então não te detenhas parando em alguma planície, mas foge para a montanha, senão morrerás. Veja, o anjo vai orientando. Ló disse-lhes: não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade. Deus sempre é bom, mas é que nós devemos também ser bons para com Deus. Assim também tem filho que às vezes diz: o pai é muito bravo comigo, a mãe não sei o quê. Mas veja a sua vida. Será que você é bom para o pai? Será que você reza a Deus para que o coração do pai ou da mãe seja melhor? Não sei, isso depende de você também. Tal pai, tal filho, tal filha. Então, especialmente aqui, Ló então disse-lhes, o que é que ele disse? Disse simplesmente: deixa-me, não quero ir para a montanha, porque ao eu ir até a montanha pode ser que o fogo desça já das alturas, desça do céu e me leve também para a eternidade. Eu quero conservar a vida e sede. Eu não me posso salvar na montanha. Então, por isso, ele já teve como que uma previsão que ele poderia, que o fogo também chegaria até lá na montanha. Eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atinge. E antes eu não quero morrer. Ele continua dizendo: eis uma cidade bem perto daqui, onde eu posso me refugiar. E é uma cidade pequena e meio difícil aqui para ler, porque a minha Bíblia está um pouquinho velhinha. Então, é uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nessa cidade. Permite que eu ali permaneça nessa cidade. Ela é pequena e a minha vida ficará a salvo. E o que é que Deus disse? Deus disse-lhe: concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor de onde tu pedes para ir. Apressa-te, diz a voz de Deus, e refugia-te lá nessa cidade, porque nada posso fazer antes que
tu entrares nesta cidade. Por isso, entrando nessa cidade, então, em nome do Senhor Deus, o sol, agora vem, o sol levanta-se, está se levantando sobre a natureza. E Lot entrou na cidade. Agora vem. O Senhor Deus fez então cair sobre Sodoma e Gomorra. O que é que fez cair? Fez cair do céu e dentro em poucos instantes, o fogo foi descendo das alturas e atingindo toda a cidade, bem como toda a planície. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Então, especialmente o enxofre, a chuva de enxofre, bem como também o fogo destruiu completamente não somente a cidade de Sodoma e Gomorra, mas as outras cidades. Agora vem, Abraão, o tio de Ló, levantou-se, ele morava noutra cidade, levantou-se bem cedo e foi até esta região onde caiu o enxofre e bem como o fogo. E voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra uma fumaça, o restolho daquela catástrofe. Então, especialmente, ouvimos aqui, você pode ler capítulo 19, versículos 15 a 29, onde Deus destruiu, isso foi pelo ano 2000 a.C., a destruição destas cidades. E por quê? Por causa do pecado. E Ló agradeceu a Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos de um favor? E Deus salvou Ló por quê? Porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa justa, assim como você gosta do seu vizinho, do seu parente, ou às vezes até uma pessoa completamente estranha para você, mas você logo percebe que é uma pessoa boa e você começa a fazer amizade com essa pessoa. E hoje em dia temos que cuidar um pouco, né, com qualquer pessoa que você pode fazer a amizade também. Deve sempre colocar, como se diz, um pé na frente e um pé atrás. Confiar desconfiando. Não estou dizendo isso para amedrontar você, mas é que há muitas pessoas hoje em dia aproveitadoras, como se diz. Então, sempre uma pequena orientação vai ajudar. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra, eu tive a ocasião de estar lá no Mar Morto. Mar Morto é um lago muito grande, onde o sal é muito forte, muito intenso. O nosso mar tem a intensidade de sal de 5,6, como diz a ciência. O Mar Morto, 25,8, 25,4. Eu tomei banho lá, e quantas pessoas vão lá para se curar de certas enfermidades, porque aquele sal do Mar Morto, qualquer feridinha que você tem no seu corpo, passa por dores, mas é para curar a você
daquela situação, daquele sal intenso no Mar Morto. E os turistas gostariam, quem sabe, de pegar uma baleeira, uma barca para atravessar o Mar Morto, mas já tentaram os empresários, mas o sal é tão forte que corrompe, que por assim dizer, come completamente a embarcação. E por isso não tem. É como uma casa, uma igreja e qualquer casa de comércio. Perto do mar, sofre a influência, como se diz, da maresia, por causa do vento, com muito sal, então vai corroendo, corrompendo a igreja e qualquer pintura. Eu trabalhei 25 anos na catedral e logo mais adiante um pouco, 500 ou 600 metros, ali temos um mar e logo a pintura, depois de alguns meses, ela já fica diferente. Então, especialmente, devemos sempre ter o cuidado. Então, algumas comunicações também, primeiramente os santos, que nós celebramos hoje, dia 8 de julho, Agostinho Zorronque e os companheiros mártires, Adriano III, Papa, e Raimundo, Procópio, Alberto. Hoje também é o Dia Nacional da Ciência, Dia do Pesquisador, bem como também Dia do Panificador. O que é o panificador? É aquele que fabrica, que faz o pão. E se não fosse o pão, por exemplo, agora existem diversos tipos de pães. Hoje em dia tem o pão de aipim, o pão de milho, o pão disso, o pão de cevada, tal. Então, e o pão é tão necessário em nossa vida. Bem, e então, lembremos nós também como Ló, nós devemos sempre ter muita fé. Aliás, Cristo Jesus não fazia nenhum milagre se a pessoa não tivesse fé, se não acreditasse em Deus, em Cristo Jesus, que é sempre a nossa esperança. Dia 9 agora é o dia da Santa Paulina, a primeira santa do Brasil. Ela veio lá de Vigolo Vataro, uma pequena comunidade de uns 6 quilômetros distante da cidade de Trento, que é uma cidade bem tradicional e histórica. Então, mas a festividade de Santa Paulina será no próximo dia 13. Nessa quinta-feira eu estarei ali na paróquia de Jardim Atlântico, onde estarei celebrando à noite a Santa Missa em louvor a Nossa Senhora, que nós sabemos tem muitos títulos, e ali é Nossa Senhora também, a Mãe do Cristo Jesus, Nossa Senhora da Rosa Mística. E com esses sentimentos, nós queremos também, então, nos despedir. Saúde, paz, alegria, felicidades, saúde acompanhada das mais ricas bênçãos da Santíssima, da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece, nossa oração em favor das pessoas enfermas e também a bênção de Deus, a bênção de Nossa Senhora da Saúde sobre todas as pessoas enfermas, a bênção também da água. E tome depois com fé esta água, que você vai ver o grande bem que ela fará para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.